Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter você aqui. Hoje nós vamos estudar Romanos 1, verso 8. E o texto diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus por meio de Cristo Jesus por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Uma fé que se torna conhecida é o tema desse devocional. Por quê? Porque Roma era o centro político do mundo, Roma era o centro econômico do mundo, Roma era a capital do mundo naquela época. Era o maior império que existia naquele tempo. Ali em Roma haviam pessoas de todas as cidades e havia todo esse glamour por bens, poder, posses, autoridade. E no meio de toda essa cultura de idolatria, no meio de toda essa cultura de imoralidade, de orgulho, de ego, de vaidade, os cristãos de Roma haviam se tornado conhecidos por algo extraordinário. Sabe o quê? A sua fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele está dando testemunho dessa igreja. Eu sou grato a Deus porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Paulo não está aqui elogiando o tamanho da igreja, não está elogiando ou reconhecendo a influência política dos cristãos, a condição financeira deles, não. Ele está agradecendo a Deus pela fé que esses irmãos tinham. E isso nos ensina uma verdade muito importante. A maior reputação que nós podemos ter não tem a ver com os nossos bens, as nossas posses ou os nossos títulos. A maior reputação que um cristão pode ter é de fato ser alguém que conhece a Deus, que ama a Deus e que anda com Deus. Bom, quando eu olho para esse texto, então eu aprendo algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas é: a fé verdadeira sempre produz evidências. A evidência da fé dos cristãos de Roma era que o mundo inteiro estava ouvindo falar do que Deus estava fazendo através da vida deles. A fé verdadeira sempre produz evidências. E eu quero te perguntar, quais são hoje as evidências da sua fé? O que hoje a sua fé está produzindo como evidência? A segunda coisa, a verdade, ela influencia as pessoas. A verdadeira fé influencia as pessoas. Grava isso no seu coração. A fé verdadeira gera evidências e a verdadeira fé influencia as pessoas. A fé desses cristãos estavam influenciando o mundo inteiro. Você pode pensar que porque não tem muitos seguidores, porque não tem um palanque, você não tem influência. Pelo contrário, a sua fé está influenciando gerações e gerações. O meu avô Paulo Nossi e a minha avó Maria Helena Nossi nunca escreveram um livro, nunca pregaram no púlpito num domingo, mas a fé que esses dois tinham em Deus, e tem, a minha avó ainda tem, a fé que eles tinham em Deus influenciou gerações. E os meus filhos são a quarta geração de cristãos por causa da fé do Paulo Nossi e da Maria Helena Nossi. Então olha o quanto que a fé ela tem o poder de influenciar. A terceira coisa que eu observo aqui: a verdadeira fé permanece firme em ambientes difíceis. Ser cristão em Roma não era fácil, era extremamente difícil. Aquela era uma cultura idólatra, promíscua, que supervalorizava os bens, uma cultura de vaidade, de ego, e Jesus é praticamente contrário a tudo isso. Jesus ensina sobre humildade, Jesus ensina sobre perdão, Jesus ensina sobre dar a face, sobre caminhar mais uma milha. Então, a verdadeira fé, ela faz com que você permaneça inabalável em situações assim. Quando um cristão ele entra na faculdade e ele se perde, é porque a fé dele nunca foi verdadeira. Quando alguém que se diz cristão, ele está num ambiente de trabalho de muita promiscuidade, ele acaba se rendendo e fazendo parte de tudo aquilo, é porque a fé dele não era verdadeira, porque a fé verdadeira nos sustenta em lugares difíceis. Ela faz com que a gente permaneça inabalável. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que a nossa reputação deve glorificar a Cristo. A reputação desses cristãos era de uma fé verdadeira e essa reputação glorificava a Cristo. Por isso eu quero te perguntar, pelo que hoje as pessoas te conhecem? Porque esses cristãos aqui eram conhecidos pela fé. E você tem sido conhecido pelo quê? Porque tem muito cristão hoje que está sendo conhecido pela mediocridade.
pela falta de excelência, pela falta de compromisso, pela falta de responsabilidade. Tem muito cristão hoje que está sendo conhecido pela falta de honestidade, pela falta de integridade, por ser caloteiro. E nós precisamos entender o seguinte: a nossa reputação deve glorificar a Deus. Nós não podemos permitir que aquilo que fazemos manche de alguma forma a imagem da igreja e a imagem do evangelho. Nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Pelo que você tem sido conhecido hoje? Pela generosidade ou pela avareza? Pelo perdão ou pelo coração duro? Pelo que você tem sido conhecido? A segunda pergunta que eu quero te fazer é: a minha fé é percebida apenas nos ambientes de culto ou também no meu cotidiano? Você é reconhecido como um cristão que tem fé só no meio da igreja, da célula, do discipulado, do ministério? Ou você também é visto assim pelos teus colegas de trabalho, pelos teus vizinhos? Terceiro, a sua família diria que você é alguém que anda com Deus? Se você não dissesse isso, as pessoas saberiam? Se você não publicasse isso na internet, ainda assim as pessoas saberiam que você é alguém que anda com Deus? Quarto, as minhas atitudes aproximam as pessoas de Cristo ou as minhas atitudes estão afastando as pessoas de Cristo? Eu queria que você refletisse, fizesse uma avaliação e que você pudesse consertar hoje a sua vida com Deus. Que você pudesse hoje reafirmar o seu compromisso, realinhar o seu propósito e que a partir de hoje você seja conhecido como alguém que anda com Deus, cheio da presença de Deus, que tem os valores e princípios do reino de Deus, alguém que tem o fruto do Espírito Santo e principalmente alguém que tem fé. E é sobre isso que eu quero orar por você. Pai, quero pedir ao Senhor que abençoe essa pessoa, esse meu ouvinte, Pai. Que o Senhor abençoe ele, Pai, para que ele se torne um grande homem de fé, uma grande mulher de fé, meu Deus. Eu peço ao Senhor que a fé dessa pessoa seja conhecida aqui em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais, em toda a nossa nação e até no mundo, Pai. Que as pessoas glorifiquem ao Senhor pela vida deste meu ouvinte que participa desse devocional. Aumenta a fé dele, aumenta o conhecimento que ele tem do Senhor, do seu caráter, dos seus valores, dos seus princípios, ó Pai. Aumenta a relação dele contigo. Essa é minha oração e em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Você conhece alguém que precisa desse devocional? Compartilha com todo mundo, se inscreva nesse canal, deixa aqui o seu comentário, o seu like e eu te vejo amanhã. Um grande abraço, que Deus te abençoe.